Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Leite, sou assessor de imprensa da Renault do Brasil e eu vou fazer um especial aqui para a MTED apresentando o novo Kangoo E-Tech. Então vamos começar pela dianteira do carro, que ela é completamente nova. O carro, aliás, inteiro é completamente novo. Ele traz aqui faróis em LED, com assinatura em LED da marca, faróis de neblina em LED, uma frente mais robusta com detalhes cromados na parte frontal e, ou seja, é um desenho completamente novo e alinhado com a linha de utilitários da marca. Aqui na traseira você também tem as lanternas em LED, você tem as portas de 2/3 e 1/3 que permite a carga muito fácil. Vou abrir aqui a parte de carga para vocês. Então aqui você tem a porta, que tem um ótimo espaço interno, são 4,3 metros cúbicos e até 800 quilos de capacidade. Você pode ver que toda a área interna ela é forrada, né, permitindo aí a carga com muita segurança. Você tem vários pontos de fixação de carga e ela é uma área fechada em relação à cabine do carro. E também toda a iluminação da área de carga em LED, também facilitando o trabalho do operador. Aqui na parte interna você tem o conforto de um automóvel. Você tem volante com regulagem de altura e profundidade, você tem bancos também com regulagem de altura e também de profundidade. Ele tem o câmbio aqui super fácil na mão, um câmbio automático, então permite aí uma condução muito prazerosa na cidade. A direção ela é elétrica, então, ou seja, muito conforto de rodagem, ar-condicionado digital e automático. E você também tem outras tecnologias como a multimídia de 8 polegadas, que permite conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, você tem vários porta-objetos espalhados pelo carro, como por exemplo esse porta-objeto aqui na parte frontal, que tem 2 tomadas USB. Você também tem aqui um porta-celular, que fica bem prático, que você pode colocar tanto do lado esquerdo como do lado direito, e também um porta-objetos na parte superior de grande volume, que permite você guardar assim pranchetas, equipamentos de trabalho, ou seja, muita praticidade. E como você pode ver, o espaço interno também é muito bom. Você tem bom espaço para as pernas, bom espaço para a cabeça, ou seja, um veículo muito confortável para as jornadas diárias. E bora nós. Isso aí. Só para esclarecer as coisas e começando pelo princípio, eu estou andando com o Kangoo E-Tech, novo lançamento da Renault aqui no Brasil, e estou sendo acompanhado no test drive pelo Rodrigo, que é da equipe de comunicação e marketing. De comunicação da Renault. Comunicação assessor de imprensa da Renault. Então tá aí, tá explicado. Ela tem, como é típico do carro elétrico, né? Ele tem uma resposta no pedal bem rápida, né? Exato, o torque do carro ele é instantâneo, né? Então você tem um torque aqui de 245 Nm, né? E é o torque que vem desde aí da rotação zero, então você consegue ter uma resposta muito eficiente, né? Em especial para um veículo de carga, né? A gente está falando de um veículo que ele vai normalmente trafegar carregado, vai trafegar aqui nesse ambiente que a gente está rodando aqui. A gente pensou o test drive justamente para que a gente tivesse um ambiente muito próximo do ambiente do motorista que vai utilizar esse veículo. E aqui é uma situação típica, né? A gente está na cidade, um pouco de trânsito, um pouquinho de chuva até hoje, mas a gente consegue ter aí uma experiência muito próxima. E o carro, como você vê, é muito silencioso dentro, pouca vibração, né? Você não tem motor elétrico, não tem a vibração do motor a combustão, muito confortável, né? Porque você tem aqui uma transmissão automática, vamos dizer assim, né? Na verdade, uma transmissão direta, né? Do motor elétrico para as rodas. Então, mas funciona como se fosse uma transmissão automática, né? E um carro bem confortável para você poder fazer aí a jornada diária. A gente vai vendo aí, ela é bastante... Você tem opções, por exemplo, o cara quiser botar um banco diferente, uma coisa assim, aqui no caso aqui é um pacote único para o mercado brasileiro, tá? Ele já vem bem completo de série, é um carro que vem com ar-condicionado digital, ele vem com 4 airbags, ele vem com controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa. Ele tem também o sistema multimídia de 8 polegadas com conectividade com Apple CarPlay, Android Auto. São 44 litros de porta-objetos dentro desse carro, então você tem vários porta-objetos espalhados aqui pelo carro, né? E uma excelente capacidade de carga, né? São 800 quilos aqui, 4,3 metros cúbicos, né? Então, e aqui, uma comparação assim, claro, desses detalhes, capacidade de carga,
atua com a concorrência direta, como é que está isso? Olha, a gente não tem bem um concorrente direto no segmento, né? São veículos que têm similaridades, né? A gente tem alguns veículos que são menores, alguns veículos são um pouco maiores, mas a gente tem um excelente custo-benefício aqui do produto para esse perfil de produto, né? Para um produto de carga. Vire à direita na rua Cláudio Soares. A gente tem um excelente veículo aqui em termos de custo-benefício. Ele traz uma proposta interessante de TCO, né, que eu acho que é um ponto muito importante para o cliente profissional, né? A gente consegue ter aqui um custo por quilômetro rodado de 15 centavos. O uso profissional é tudo que precisa, né? Exato. A gente tem o TCO é muito importante, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, 15 centavos por quilômetro rodado é um valor muito competitivo, porque você pega, por exemplo, um veículo a combustão similar, você vai ter aí o custo por quilômetro rodado em torno de 50 centavos, aí vai depender do combustível que você está utilizando, obviamente, e também da região. Mas usando como base mesmo as regiões, você tem um custo, a média nacional, né? A gente tem 15 centavos aí do custo por quilômetro rodado desse carro, que é um custo extremamente competitivo, né? Lembrando que esse carro tem uma autonomia muito boa, né? Utilizando aí o PBEV, que é a normativa que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem aí 210 quilômetros de autonomia, e quando a gente utiliza a norma... O PBEV é uma normativa ABNT, né? É uma normativa ABNT, e a gente tem, utilizando o Inmetro, né, a norma SAE J 1634, que é uma normativa também do Inmetro. Essa normativa, ela dá pra gente 300 km de autonomia no ciclo combinado, que é mais que suficiente para a utilização desse carro, levando em conta que os motoristas de last mile, eles trafegam em média 150 a 180 km por dia, né? Então, e é um carro que tem solução de recarga rápida, tem uma série de soluções aí bem interessantes para o cliente profissional. Aqui tá bem travado o trânsito, né? Bastante típico. Pelo menos nós estamos aqui, bom, tá confortável aqui, né? Pois é. Não é, né, um grande problema. Não, o carro tem um ótimo espaço interno, né? Aqui, como você pode ver. Tem, bom para as pernas, tudo isso. Tem alguma coisa que você pode aproveitar que nós estamos aqui para ir? Não, vamos mostrando aqui. Vamos falar um pouquinho aqui então do carro como no geral, né? Então, essa aqui, só um momentinho. Vamos falar um pouquinho do carro aqui. Então, esse Kangoo aqui é um modelo completamente novo, é uma nova geração. Esse carro, ele é produzido na França, tá? Então é um carro importado, produzido na França. Ele é produzido na mesma fábrica que se produz o Megane. Então é uma fábrica extremamente moderna, né? Ele utiliza a plataforma hoje, uma das plataformas mais modernas do mercado, que é a CMF CD, que é uma plataforma que é utilizada também em outros modelos da Renault no mundo. E ela é uma derivação dessa plataforma, que é a versão EV, que é a plataforma para veículos elétricos, né? Nesse caso aqui a gente tem um carro com uma bateria de 45 kWh, que é uma bateria de ótima capacidade, que ela é bem compatível com a proposta desse carro, né? De ser um carro de ter aí uma Só rodagem... tem essa configuração de bateria? Essa configuração, mas ela é uma configuração bem eficiente para a proposta do carro, né? A gente tem aqui algumas coisas interessantes para quem faz a parte de carga, né, transporte de carga. A gente tem justamente essa divisória fechada aqui, que é um pedido muito grande de equipe de last mile, de que você tem o isolamento da área de carga da área de passageiros. Você também tem alguns outros diferenciais, como por exemplo... A temperatura e ruído, né? Você manter separado. Tem isso, e também tem questão de segurança, tá? Porque você carrega o carro aqui e às vezes você para o carro para poder fazer alguma entrega, alguma coisa nesse sentido, o carro fica fechado por algum motivo, o motorista foi almoçar, alguma coisa nesse sentido, você tem a área de carga totalmente isolada da área de cabine. Então, por exemplo, aqui não é fácil de você... Você teria a opção de abrir uma passagem aqui? Isso aí, existe uma série de possibilidades, tá? Assim, a Renault, ela tem hoje diversos transformadores homologados pela marca, né? Então, você pode criar variadas soluções para esse produto, né? A gente tem aí hoje a gente tem um processo de homologação da Renault
para transformadores. Então os transformadores hoje, a Master, por exemplo, é um dos produtos mais transformados do Brasil, né? A Renault Master. Então a gente tem já um know-how muito grande nesse tipo de serviço. E temos os transformadores especializados. Então aqui você pode, em teoria, fazer muitas coisas. Aqui na Europa você tem já várias opções que eles aplicam para fazer oficina móvel, para fazer baú refrigerado, Sim. enfim, para diversas aplicações. E aqui a mesma coisa. Esse é um carro que permite transformações, né? Obviamente homologadas, feitas com todo o critério, né? Embora seja um carro elétrico, muita gente tem aquela dúvida, né? Ah, mas o carro elétrico pode ser transformado? Pode, desde que se observadas as normativas de segurança, ter os cuidados corretos. Certo. É um produto para ser transformado. É só não encostar naquele famoso tubinho laranja, né? Então, isso é um ponto que acho que é super importante, né? Esse carro ele tem uma série de tecnologias de segurança para que você tenha uma operação super segura com o carro elétrico, tá? Além de, obviamente, uma construção refinada, né? Todo carro elétrico ele tem uma série de ferramentas para que você evite qualquer risco. Primeiro que, como você mesmo falou, todo carro elétrico ele tem uma identificação, né, na parte de alta tensão com a cor laranja, né? Então isso aí é justamente para que uma pessoa que vai fazer qualquer tipo de intervenção no carro, ela saiba que ali é um local onde o circuito de alta tensão ele passa, vamos dizer assim, né? Segundo ponto, o acesso àquela, por exemplo, aquela chavinha que liga e desliga é aqui por dentro ou por dentro por baixo? É por dentro, tá? Dentro. Então assim, você caso a pessoa precise fazer uma intervenção no carro, onde você precise acessar qualquer área que tenha proximidade com o sistema de alta tensão, né? Você tem uma chave geral desse carro, né? Que ela desativa todo o sistema de alta tensão, ela corta a conexão da bateria com o restante do sistema, e aí você consegue fazer a operação com toda a segurança, tá? E além disso, né? O carro tem aí também outros dispositivos, né? Então, quando você tem, por exemplo, qualquer situação em que você tenha um rompimento de um cabo, que você tenha qualquer dano que possa acontecer, que possa gerar aí algum tipo de risco, o próprio sistema eletrônico ele tem dispositivos que fazem o bloqueio dessa eletricidade de alta tensão, né? Evitando qualquer tipo de risco. O próprio Kangoo, desde a primeira geração que veio aqui para o Brasil, já é uma evolução. O conceito é o mesmo, sim, mas a dirigibilidade, a questão de conforto, maciez, essas sim, coisas, você percebe uma evolução clara. É natural, né? A gente tem o Kangoo, é um carro que foi lançado no mercado brasileiro em 98, um ano depois de que ele foi lançado, em 90, ele foi lançado no mercado brasileiro em 2002, se eu não me engano, tá? Me perdoe se estiver errado, mas a gente vende vans, né, os furgões no Brasil, os furgões pequenos, desde 98. Tá? O primeiro furgão que foi comercializado no mercado brasileiro foi o Express, tá? Sim. Que ele era importado da Argentina. Que era aquele mais quadradinho, né? Um carrinho bem interessante. E do Express a gente teve depois aí o Kangoo. A gente teve a primeira geração, a segunda geração do Kangoo. O Kangoo foi lançado na Europa em 97, né? Então é um carro que já tem aí no mercado, fala do mundo, né? A gente tem aí 4,4 milhões de unidades comercializadas no mundo. E só de elétricos a gente está falando aí em 100 mil carros, né? 100 mil elétricos, 100 mil Kangoos elétricos. Agora que as coisas estão mudando, porque os utilitários leves aqui no Brasil, durante muito tempo eles foram reféns de duas propostas que eram nem sempre as melhores tecnicamente, mas financeiramente, pela mentalidade da época, né? Que é o caso da Fiorino, da primeira geração da Fiorino e da Kombi. Exato. Certo? Exato. Você não conseguia... Houve algumas propostas de tentar melhorar um pouco, mas... eu acho que tem uma coisa também que assim, vamos falando de Kangoo, tá? O Kangoo ele sempre foi um veículo que ele teve
como sua concepção um carro multipropósito, né? Então ele também tinha que ter um compromisso com o conforto. Então, porque o Kangoo sempre teve também a versão de passageiro, né? Desde que ele foi lançado. Então ele não era tão somente um veículo de carga. Então, como você pode ver aqui nesse Kangoo que a gente está andando aqui, ele é um carro que traz um conforto de um carro de passeio. Ele traz um acabamento interno de carro de passeio, né? Eu vou contar uma coisa para você. Eu fiquei pouquinho tempo, mas eu tive um Kangoo. Eu cansei de amolar vocês aí perguntando por que vocês não conseguem fazer esse carrinho ter um volume maior de venda para atrapalhar o concorrente, né? Olha, a gente sempre tem aquela questão de... O Kangoo, ele sempre foi um modelo importado para o Brasil, né? Então isso é um ponto que todo produto que é importado, a gente também está um pouco sujeito à disponibilidade no mercado de origem. Por exemplo, esse carro aqui, esse Kangoo, né, na Europa foi um modelo que desde que foi lançado ele teve um sucesso muito grande, né? Então só no modelo elétrico, né, desde que ele lançou em 2021, esse carro já teve um volume de vendas. A versão elétrica foi lançada em 2022, foi lançada ano passado, na Europa, foi lançado em setembro do ano passado. E de setembro do ano passado até agora, a gente já está falando em 17 mil carros comercializados. Ou seja, é um modelo que fez muito sucesso. Ele está consolidado lá, né? Está consolidado, está consolidado. Para você ter uma ideia, se você considerar todas as versões dessa nova geração da Kangoo, porque lá na Europa você tem a versão térmica, você tem a versão elétrica, né? E você tem as variantes de passageiros. Acho interessante vocês usarem a terminologia versão térmica, né? O motor térmico, sim, né? Sim. Mas, por exemplo, tem gente que fala, o motor a combustão. A combustão na explosão, quer dizer, depende da cultura da empresa também. São terminologias diferentes para falar da mesma coisa no final, né? O motor a combustão. Então, a gente, considerando as versões com motor a combustão, as versões com motor elétrico, né? Você tem, só dessa geração nova, tá? Desse modelo que a gente está aqui apresentando, a gente já tem mais de 100 mil carros vendidos na Europa. Então é realmente um sucesso, é um produto que tem... Vocês falaram que para esse ano aqui são 200, era a previsão que já foi atingida. Foi um lote inicial que chegou do carro, ele já chegou, vamos dizer assim, vendido, né? A gente teve já uma grande venda do produto. Claro, a gente a ideia é que no começo do próximo ano a gente já venha com próximos lotes. Mas não tem uma quantidade ainda definida para o ano que vem? Isso depende muito, né? Porque assim, é claro, a nossa ideia é sempre atender a demanda, né? Então a gente agora também começa aí a fazer toda a parte de análise do mercado, né? Pra gente entender como é que tá essa demanda, e com isso a gente vai adequando a nossa proposta de pedidos, né? A gente é um produto que a gente sabe que tem um apreço muito grande com as grandes empresas, né, que tem preocupação com ESG, que tem a preocupação aí com a descarbonização do seu negócio. Quem conseguir resolver a equação com um pequeno cliente, esse cara ganha. Porque todo mundo está vendendo para as empresas que estão dependentes do ESG. Todo mundo. Você fala com os chineses, a proposta é aquilo para viabilizar, e o resto, como vem picado, vai no lucro. Tem uma questão que eu acho que aí é um processo, né, de aprendizado e também de construção. Quando você fala você tem que pensar que um carro elétrico, ele tem, obviamente, ainda hoje um custo um pouco mais elevado do que o modelo a combustão, mas você também tem outras coisas que você tem que levar em consideração, né? O carro, ele vai oferecer mais conforto pro operador, ele vai ser um veículo que vai trazer um custo de manutenção muito menor, né? Você tem uma quantidade de peças muito menor. Vamos dar um exemplo do próprio motor, né? Enquanto no motor a combustão você tem pistões, você tem biela, você tem virabrequim, você tem anéis, você tem comando, você tem cabeçote, você tem correia, você tem enfim, uma infinidade de componentes, né? O óleo que vai lá dentro, você tem o próprio combustível, você tem uma série de componentes mecânicos que estão ali dentro que é natural de todos os motores térmicos que a gente tem no mercado.
mas aquilo lá são vários componentes que, ao longo do tempo, necessitam de alguma revisão, de alguma manutenção, né? No caso do carro elétrico, você está falando de um motor que você tem um componente que se move, né? Que é o rotor do motor elétrico. Então, realmente você tem aí, vamos dizer assim, muito menos elementos que podem se desgastar com o tempo, né? Quando você vai para a parte de freios, por exemplo, né? O carro elétrico ele tem ali um sistema de frenagem que também você utiliza a regeneração da bateria. Então você tem um desgaste muito menor, por exemplo, de pastilhas. Você tem aí também um carro que você tem menos ruído em operação, né? Praticamente você vai ter aqui o ruído dos pneus, né? No dia a dia. E aqui como você vê, é um carro extremamente silencioso. Então você tem uma qualidade, né? Eu estava conversando com outro jornalista aqui no nosso evento aqui de lançamento do produto, e ele passou um dado muito interessante, que um motorista de entregas que roda dia a dia, ele chega a fazer 4.000 trocas de marcha. Sim. Né? Então você imagina você reduzir essa quanto quantidade, mais urbano, maior o número de trocas. você reduzir a quantidade de trocas de marcha de um operador, você diminuir 4.000 movimentos no dia dele, né? Então isso certamente no final do dia esse operador ele vai estar com muito mais descansado, ele não vai estar com uma dor na perna, né? A gente tem que pensar nisso, né? A qualidade de vida desse operador também, você tem menos vibração, você tem menos ruído, você tem um torque instantâneo. Então para uma operação ágil ele consegue ter ali muito mais qualidade, né, no dia a dia, para que ele possa operar o produto. Fácil isso, né? Exatamente. Pode entrar nessa daqui já. Hoje em dia, a dúvida, quer dizer, do ponto de vista do usuário, não é a questão de qualidade. Você dificilmente vai ter questões de qualidade para discutir com algum fabricante, com alguma montadora. Você vai discutir qual é a vantagem a mais. Você vai discutir custos, sim, né? Custo operacional, essas coisas, né? A Renault tem alguns aspectos nisso. Manutenção, a cesta básica dos carros. Exato. A Renault tem alguns aspectos nisso que são favoráveis a ela, tá? Eu vou descrever alguns para você. A gente tem uma rede de 270 concessionários no Brasil. Além disso, a gente tem 45 concessionárias que são especializadas em manutenção de veículos elétricos. Mas não significa que só nessas 45 concessionárias você vai poder levar um carro elétrico da marca. Você pode levar nas 270 concessionárias, mas caso seja necessário algum tipo de intervenção mais profunda, o carro é levado pela própria Renault para uma dessas unidades para fazer o reparo. Além disso, a gente tem o Renault Academy, que é o nosso centro de treinamento, né? São todos os treinamentos que são feitos pela Renault do Brasil para todos os concessionários, para todos os técnicos que trabalham nos veículos, e nós temos treinamentos específicos para veículos elétricos. Então a gente tem aí toda uma preparação do veículo elétrico para a gente comercializar o veículo elétrico no Brasil. A gente também anunciou recentemente o nosso centro de distribuição de peças para veículos elétricos, ou seja, a gente tem aí uma área dedicada no nosso armazém de 4 barras, onde a gente tem ali peças para todos os veículos elétricos da marca, que podem ser entregues em até um dia útil em qualquer região do Brasil. A geração antiga do Kangoo, a combustão ainda está por aí? Ela está disponível ou não? Não, a versão a combustão a gente já não comercializava no Brasil há um tempo, tá? A gente estava comercializando o modelo elétrico anterior, que era o Kangoo ZE, tá? Então esse carro teve aí um ótimo desempenho também com clientes profissionais. A gente tem aí um veículo que nesse segmento dele ele lidera. O carregador do ZE serve para esse carro? Serve, né? Assim, o que acontece? Hoje no mercado você tem diferentes tipos de carga, né? Você pode recarregar o seu veículo num carregador residencial de tomada, que é um carregador que ele vai demorar um pouco mais para carga, mas você consegue fazer a carga.
Você pode utilizar os carregadores do tipo wallbox, né? Que aí você tem diferentes voltagens, você tem de 7,4 até 20 amperes. E você tem os carregadores os carregadores ultra rápidos, que vão até aí voltagens mais altas. Aqui no caso você permite a recarga em até 80 amperes. Então você consegue fazer uma recarga de 80 kW, né? Perdão, 80 kW. Então aqui o que acontece? Você tem aqui uma vantagem muito grande, porque por exemplo, nesse carregador ultra rápido, que é, por exemplo, você encontra muito ele em estradas, algumas empresas já estão implementando também esse carregador porque facilita para a operação de frota, né? Você pensa que se você for olhar em empresas que tem aí hoje 200, 300, 400 carros elétricos, você precisa ter uma estrutura de carga que seja compatível com isso. Então nesses carregadores ultra rápidos, né, por exemplo, um Kangoo que chega lá com 15% de bateria, ele sai de lá com 80% de bateria em 30 minutos. Ou seja, é uma recarga extremamente rápida, que pode ser operacionalizada aí, por exemplo, num período de troca de turno, num período de almoço. Então, ou seja, permite que o carro siga em operação, né, durante um período mais longo da empresa. Ou seja, o carro em operação por um tempo mais longo, isso se reverte em resultado financeiro, né, para a empresa. Realmente São Paulo é complicado, né? Sim. E quando chove também a gente acaba tendo aí um pouquinho a mais de problema, né? Vamos dizer assim. Rua Bennett é justamente essa aqui. Na verdade, acho que seria útil, né, ter assim uma rede de pontos de abastecimento mais generalizada, né? Porque todo mundo vai se beneficiar disso. Acho que como toda tecnologia, né, que ela é aplicada no mercado, como toda tecnologia que você traz para o mercado, é natural que ela tenha um período de aclimatação, né? O carro elétrico também está na mesma lógica, né? Vamos pensar que hoje o veículo elétrico é novo, né? Uma tecnologia nova. Se a gente for analisar, no Brasil a gente começou a comercializar há cerca de 10 anos o veículo elétrico. Então, e a Renault é uma das pioneiras. Mas vocês foram muito discretos nesses 10 anos, cara. A gente trouxe vários produtos, né, nesse período. A gente teve o Zoe, a gente teve o Zoe foi inclusive o primeiro veículo elétrico comercializado para clientes finais, né? Aí você tem Kangoo, a gente teve Twizy, a gente teve, antes disso, né, antes de comercializar, a gente teve algumas experiências com veículos elétricos. A gente trouxe até um Fluence elétrico, isso aí, mais de 10 anos. Então, ou seja, a gente tem aí uma série de diferentes iniciativas da Renault, e com isso a infraestrutura de recarga ela vai evoluindo, né? Então, se a gente for analisar o quanto que a tecnologia e o quanto que a infraestrutura evoluiu nesse período, então a gente tem hoje já um volume muito grande de carregadores, né? Tanto carregadores gratuitos que você encontra aí em shoppings, em parques, né? Como iniciativas já que você tem, por exemplo, os eletropostos que são pagos. E para você ter uma ideia, a Renault ela tem um aplicativo que chama Mobilist Charge Pass, que é uma ferramenta que permite que o proprietário de um carro elétrico ele cadastre o carro dele ali naquela ferramenta. Então a ferramenta ela já vai identificar qual que é o tipo do carro elétrico que a pessoa tem, qual que é o tipo de recarga que aquele carro utiliza, né? E você consegue ali identificar os postos de recarga que são compatíveis com o seu carro. Aqui no caso praticamente todos. Então você consegue identificar o posto de recarga, identificar se aquele posto de recarga está em uso e fazer uma reserva. Então, ou seja, é bastante praticidade nesse aspecto. E no caso de
ser postos de recarga que são pagos, por exemplo, você pode fazer o pagamento pelo aplicativo. Então, realmente a gente tem uma série de vantagens aí em todo esse processo. Ou seja, e você paga depois como se fosse um cartão de crédito. Exatamente, uma fatura exatamente. Você cadastra o seu cartão de crédito no aplicativo e o pagamento é feito todo pelo aplicativo. Extremamente simples, extremamente seguro. Então, realmente acho que é um conjunto de vantagens. Tem um sistema de áudio aqui bem bacana, com 4 alto-falantes aqui na parte frontal, também na parte do para-brisa aqui também, ali tem também mais 2 alto-falantes ali. Então, que também tem uma boa qualidade de som. Então, é realmente um veículo bem completo. Se você olha daqui para frente, você está realmente num carro de passeio e de um bom carro de passeio. Como vocês devem estar escutando aí no vídeo, né? Tem algumas gotinhas aí batendo aí de chuva. A gente conseguiu parar um pouquinho, pegar um pouquinho sem chuva para poder fazer a gravação, para não ficar fazendo ruído. Mas agora o tempo deu uma... Mas não deu para fazer um acordo muito firme com São Pedro, né, meu? Pois é, né? Acho que a gente tem que fazer ali bater um papo mais sério, uma reuniãozinha mais completa com ele ali. Isso. Mas pelo menos a gente está rodando por uma área que visualmente é muito agradável. Sim, sem dúvida, né? Bastante arborizado, bastante verde, com 0 emissões de poluentes aqui.